Boa noite, Gabriel. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E aí, o que tá achando da álgebra B? Olha, por enquanto tá tranquilo. É? Tá, tá entendendo as demonstrações? Sim, sim. Alguma coisa, não tinha aprofundado tanto, mas alguma coisa a gente já tinha visto em álgebra A, né? Aham. Tem alguns casos diferentes só. Já estudaram um pouco do princípio da indução lá na álgebra A? Sim, sim. Uhum. Não essa parte aí tanto de usar também a análise combinatória junto, né? Na demonstração, mas os casos Aham. mais a gente chegou a Sim, ver. mas chegaram a usar o princípio da indução na demonstração de outras propriedades. Sim, sim. E se tu fizesse álgebra A agora no semestre passado ou fizesse há mais tempo? Não, foi semestre passado com a Thaís. A Thaisa, né? Uhum. Bem. E aí, Gabriela, qual é a perspectiva de se formar? Acho que vai mais um ano e meio. 22, 2, acredito. 22, 1, quer dizer. Porque tem os estágios, eu também trabalho, né? Eu trabalho o dia Sim, todo, então complica mais, assim, para eu conseguir fazer os sim. estágios e carreira, conciliar tudo. É, a parte de estágio ocupa bastante tempo, né? É. E tem que fazer um bom planejamento, achar uma boa escola, enfim, né? É uma série de etapas que tem para conseguir fazer um bom estágio. Aí tem que, o ideal é que seja uma atividade boa, assim, né? Uma oportunidade boa Sim, de, deve ser bem aprendizagem, aproveitado. de aprendizagem para o trabalho, né? Uhum. E como é que vocês estão achando, tu, Gabriela e Eduardo, o que estão achando aí do semestre 2020/2? Como é que estão aí? Estão conseguindo dar conta aí dos compromissos todos? Ah, por enquanto tá de boa naquelas, né? Mas tá indo por enquanto. É. Bastante trabalho e tal pra fazer, Sim, mas tá indo. tem muito trabalho para entregar, né? Com o novo jeito acabou não tá tendo prova, né? A avaliação é uma forma diferente de fazer. Então tem os trabalhos em grupos, trabalhos individuais, mas acaba tendo muito porque acumula muita cadeira, né? Sim. E para vocês, assim, os prazos de entrega e o formato das entregas, para vocês está tranquilo? Não, da tua cadeira por enquanto tá. Da minha parte tá tranquilo. Até já tava vendo quando é que ia ter o. Que já teve o trabalho um, né? Queria agora Isso, depois. esses dias eu olhei o Entendi. calendário, tem um trabalho daqui a alguns dias, mas eu acho que eu vou marcar um trabalhinho pequeno para a semana que vem. Porque eu tava olhando quando é que ia ter o segundo já. É, acho que eu vou marcar um trabalho pequeno para a semana que vem, Uhum. sobre o princípio da indução aí que a gente viu nas últimas aulas. Sim. Né? Ah, tranquilo. Uhum. Tendo um prazo pelo menos assim de uma semana é de boa daí de resolver. Sim. Eu agora já estou mais habituado aqui, estou mais familiarizado com o Zoom e até eu falei na segunda-feira, não sei se vocês estavam ali na hora, que eu falei que eu reorganizei ali os arquivos da Álgebra B numa playlist lá no YouTube, né? Então ficou mais fácil de acessar ali as aulas anteriores, porque elas estão publicadas com o assunto e a data. Uhum, não, eu vi. Tá tudo tipo num login só, uma coisa assim, num link só, né? Isso, porque antes cada aula era um link, né? Daí eu me dei conta, pá, mas eu estou fazendo trabalho a mais, né? Não precisa. Aí eu me lembrei que uns colegas tinham falado, não, melhor é criar uma playlist. Aí eu vi, é bem simples até. No YouTube ali tu cria a playlist, dá um nome para ela, e aí os novos vídeos vão sendo acrescentados ali, né? Tu não precisa criar um link para cada vídeo, né? Fica mais fácil.
Olá, professor, boa noite. Boa noite, Camila. Tudo bem? Tudo? Pois é. Bom, então, pessoal, eu dei uma olhada, né, naqueles exercícios que foram apresentados na segunda-feira, que alguns que eu resolvi. A Camila apresentou um, né? Eu resolvi alguns ali usando também o princípio da indução, e eu vi que teve uma etapa ali naquela demonstração de que o conjunto das partes de um conjunto que tem n elementos é 2 na n, tem cardinalidade igual a 2 na n, né? Eu vi que teve uma parte ali que não ficou bem claro ao fazer a revisão, então eu vou dar uma revisada naquela demonstração, né? E vou apresentar também a demonstração daquele exercício, acho que é o número 7 ou número 8 lá, que no final da página, que também usa o princípio da indução, né? E depois eu vou iniciar a falar sobre o conceito de ideais, né? Que nessa disciplina de álgebra B, para quem lembra ali, né, um pouco da álgebra A, a álgebra A e a álgebra B são disciplinas, né, em sequência, assim, e dentro da álgebra como um todo, né, que no caso a divisão é apenas por uma questão de organização do currículo, né, a álgebra é uma área da matemática que tem por objetivo, assim, estudar as propriedades, né, dos conjuntos que têm certas operações e as estruturas formadas por conjuntos munidos de certas operações, né? Então, alguns conjuntos são chamados de grupos, outros conjuntos são chamados de anéis, outros chamados de domínios de integridade, outros chamados de corpos, né? Cada um desses conjuntos, então, tem lá uma ou mais operações definidas, e essas operações satisfazem certas propriedades, né? E aí isso torna aquela estrutura identificada com um certo nome, né? E a gente estuda, então, teoremas e propriedades e até mesmo, né, aplicações desses conceitos em outras áreas do conhecimento, tá? E dentro do estudo que a gente está fazendo, né, a principal operação que a gente fez até agora é a operação de congruência módulo N. Então, a congruência é uma operação que divide, né, o conjunto dos números inteiros em classes de equivalência, né? Então, quando eu falo, por exemplo, do Z5, né, essa é uma forma, digamos, compacta, né, resumida, de representar o conjunto das classes de equivalência módulo 5. E a gente viu, então, que na divisão por 5, quando se trata de divisão de números inteiros, né, toda vez que a gente divide um número inteiro por 5, existem 5 restos possíveis, né? Ou é resto 0, o resto 1, resto 2, 3 ou 4. E isso define, então, 5 classes de equivalência nesse conjunto chamado de Z5. A gente viu também o exemplo do Z3, né? Então, a divisão por 3, os restos possíveis são 0, 1 e 2, então a gente tem 3 classes de equivalência no Z3. A gente viu até uma tabela de operações de adição, né, e multiplicação dentro desses conjuntos. De modo geral, então, o Zn, né, que é formado pelas classes de equivalência módulo n, isto é, os números que deixam o mesmo resto na divisão por n, tem n classes de equivalência. Vai a classe do 0 até a classe do n menos 1. Né? Então, com isso, a gente viu até aplicações na determinação de critérios de divisibilidade, né? O número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3, é uma aplicação da congruência, partindo da representação de um número na base 10, né, é possível, usando as propriedades da congruência, módulo 3, demonstrar que para que um número seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos, a representação deste número na base 10, tem que ser também um número divisível por 3. Né? E assim, né, fizemos alguns exercícios
trabalhando com potências elevadas e determinando o resto da divisão dessas potências por certos números, usando as propriedades da congruência módulo n. Então, por que eu estou falando isso? Porque os ideais, eles são conjuntos, certos subconjuntos do conjunto dos números inteiros que vão satisfazer certas propriedades. A gente vai ver, então, depois que propriedades são essas. Então, o objetivo desse estudo aqui é entender melhor, digamos assim, o funcionamento, né, do conjunto dos números inteiros. Então, isso é importante porque vocês, eventualmente, eu já trabalhei no ensino fundamental, já fui professor do ensino fundamental, no início da minha carreira como professor. Eu fui professor 6 anos numa escola de ensino fundamental. Eu rio um pouco porque me vem à memória, assim, uma experiência bem bacana, porque era uma escola estadual que tinha sido recém-construída, né, e então a escola era nova, tinha uma boa estrutura, né, mas eu era bem jovem, então, para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar quando eu estava no 2º ano da faculdade, né. Então vocês imaginem o quanto eu não sabia de matemática para dar aula. Então eu devo ter feito muita besteira, muita bobagem na sala de aula como professor naquela época, né? Mas enfim, né? São coisas que acontecem na carreira de cada um, né? Porque todo mundo tem seus percalços. Mas para mim foi importante porque eu conheci muita gente boa, os colegas de trabalho eram muito legais e também foi uma experiência assim para eu concluir que não era o melhor caminho para mim, né? Na época eu era professor contratado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, né? E vocês terem, né? Foi entre 1982 e 1988. E já naquela época as condições de trabalho começaram a se deteriorar. Então, quando chegou em 1988, eu decidi que não era o melhor caminho para mim, não era a carreira que eu queria, porque, bom, as condições de trabalho, assim, incluindo os salários que já estavam começando a ficar defasados, né? A escola que eu iniciei, depois eu troquei, né? Mas principalmente o fato de que assim, o salário era ruim, né, e a progressão na carreira era muito lenta, então, e acabei realmente escolhendo um caminho melhor, né, fui fazer o meu mestrado, meu doutorado, mas eu noto assim que é possível, né, pessoal, hoje, para quem vai iniciar a carreira como professor, por exemplo, nas escolas, em algumas escolas particulares aqui na região metropolitana, existe uma boa condição de trabalho e também em alguns municípios aqui do interior do estado, né? Então, eu assim, em passeios, né, e conversando com as pessoas, eu noto que em certos lugares aqui mesmo no interior do estado, existem em alguns municípios uma condição de trabalho bom para um professor iniciar a carreira e até fazer a sua carreira ali, né? Certo? Então, agora, como professor do estado, eu acho que, olha, eu acho que vai demorar bastante, né, a situação melhorar para quem pretende ser professor de matemática de ensino fundamental, né? Uma outra opção que eu vejo que eu já sei alguns conhecidos, assim, pessoas, né, são esses institutos federais que tem espalhados pelo estado e nos demais estados brasileiros, né, tem também institutos federais que os professores podem fazer concurso, mas aí tem que ser licenciado, né? Para fazer concurso com institutos federais tem que ser licenciado. E, bom, eventualmente a pessoa pode montar o seu próprio negócio, né? Tem pessoas que têm habilidade e vocação para ser empreendedor e aí pode montar uma escola, enfim. Essas são as opções que eu vejo que se tornam alternativas, né, para quem quer iniciar e seguir uma carreira como professor hoje no estado, né?
Eu não vejo num curto prazo, né, que haja uma melhora significativa nas condições de trabalho dos professores da rede estadual. Tá? Então, né, eu estou comentando com vocês porque eu sou da comissão coordenadora de curso de matemática, né, então às vezes eu converso com meus alunos sobre essas questões ligadas ao mercado de trabalho. Tá? Eu não sei se algum de vocês já atua no mercado como professor. Eu trabalho num cursinho pré-vestibular popular. Dou aula particular também. Aulas particulares para... Tem um professor que é amigo do meu pai. Ele montou uma sala, assim, várias salas, né? Ele contrata professores. Daí ele, quando precisa, ele dá um toque, ele manda uma mensagem, tô precisando de professor de matemática. Daí ele paga particular a hora, né? Onde é que fica? É aqui em Porto Alegre? Em Porto Alegre. É do lado do Colégio La Salle Santo Antônio. Colégio qual? La Salle Santo Antônio. O La Salle Santo Antônio. Isso também é uma experiência interessante, assim, de esse contato, né, com os alunos. É uma aula particular, não é a mesma coisa que uma turma, mas já é uma aprendizagem interessante. Né? Acaba sendo, mas não é bem tu pegar uma turma, né? Tu acaba fazendo um reforço com o aluno ali só. Sim. Claro, é diferente porque a aula particular geralmente ela tem um... É mais uma cobrança do pai querendo o resultado com um filho. Sim. Né? Porque tem um direcionamento, assim, né? É um conteúdo específico, né? Vai para botar conteúdo pro aluno ali, pra criança. Mas eu trabalho num cursinho pré-vestibular, então é bem interessante ali. A gente acaba pega uma turma, assim, no início do ano tinha 30. E agora veio a pandemia, a gente se adaptou só para... Começou em agosto as aulas remotas, assim. Muitos alunos... um cursinho popular, né? É para pessoas de baixa renda. Sim. Então, tem muito aluno que não tem internet em casa, não tem um cômodo, assim, ele mais 2 irmãos, não tem como assistir aula, não tem computador, não tem celular. Sim. É bem complicado. Mas é uma parte que eu estou achando bem legal, assim, estar trabalhando com esses cursinhos populares. Isso aí também tem esse lado, assim, digamos, o lado mais educativo, né, da atividade e conseguir, digamos, né, proporcionar para as pessoas que têm maior dificuldade, assim, no aspecto econômico, uma oportunidade de aprendizagem. Isso também é uma experiência. E dentro do cursinho, tu acaba fazendo contatos, né, com outros professores de outros lugares, de outras disciplinas. Então, eu consegui bastante aluno particular também, com contato com esses professores. Sim. Daí aí tu consegue até garantir uma certa renda, né? Que é difícil tu entrar no ramo da educação, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Tu entrar nesse meio de escola, tu sendo meio novo, assim, mesmo tendo falta, tem poucos professores de matemática, né? Mas é um nicho fechado, assim. Olha, os particulares é meio que uma panela, assim, né? Muita indicação, mas é difícil tu entrar. Sabe que isso é uma coisa, uma observação que tu faz que tem fundamento. As escolas maristas, por exemplo, elas têm um filtro, assim, bem, eles fazem uma seleção bem apurada para contratar os seus futuros professores, assim. Inclusive, né, a gente tem ex-alunos aqui do curso de matemática da PUC que trabalham em escolas maristas e muitos são contratados porque foram estagiários nas escolas maristas. Então, já quando o aluno faz o estágio, por exemplo, no Champanhar, em outras escolas, né, no próprio Rosário ali, as escolas já ficam de olho e dependendo da performance, digamos, do estagiário, eles dão depois uma oportunidade para a pessoa ser contratada.
É bem isso que tu falou, é um mercado, é um nicho de mercado e a pessoa tem que gramear para ser... Tipo, tem poucos professores de matemática, tu vê que as escolas procuram e mesmo assim, tu sendo ali, se tivesse uma oportunidade, mas é difícil tu conseguir entrar nesse mercado, né? Sim, imagina, por exemplo, aqui na região metropolitana, né, tem o curso de licenciatura da PUC, que é um curso que tem poucos alunos, né? Tem a licenciatura na URGS, que também tem poucos alunos. Só a Unicinos também tem. Tem a Unicinos, que eu acho que lá a matemática é só lá em São Leopoldo, né? Aqui em Porto Alegre não tem. É só em São Leopoldo, E tem tinha a FAPA, né? Que tinha a FAPA, que foi para a Laurete. Eu não sei se eles mantêm o curso de licenciatura ou não. Não tem, acho que é. Então, tu pega 3 instituições que formam poucos alunos, né? Então, realmente, o ingresso a formação de novos professores, a cada ano o número é pequeno. Realmente. Então, é um mercado que se acaba tendo um nicho, como tu dissesse ali. É isso aí. Bem, pessoal, então eu vou conversar com vocês aqui sobre aquela demonstração então que eu fiz segunda-feira, tá? E só uns detalhezinhos assim que eu dei uma reorganizada ali, tá? Então vou compartilhar aqui. Então era esse exercício aqui, né? Exercício 7. Então dizia assim, se o A é um conjunto formado pelos primeiros N números naturais, 1, 2, etc. N, denotamos por P de A, ali tem um O a mais ali, o conjunto das partes de A. Então o conjunto das partes de A é formado pelos subconjuntos, né, de A, certo? Todo subconjunto de A é um elemento do conjunto das partes de A. Então, o conjunto vazio, por exemplo, né, ele é um elemento do conjunto das partes de qualquer conjunto e o próprio conjunto A. Né? E aí tem os subconjuntos próprios, digamos assim. Né? Eu pego, imaginar o conjunto dos números naturais de 1 até 3. Né? Então, eu posso formar subconjuntos, além do conjunto vazio e além do próprio conjunto A, formado por os elementos 1, 2 e 3, eu posso formar um subconjunto com um elemento ou com 2. Né? Esses são os subconjuntos próprios, digamos assim. Né? Então, se eu contar, né, o total de subconjuntos que eu posso formar, escolhendo, né, os elementos do conjunto A totalidade, né, o número total de subconjuntos é 2 na N. Então, a cardinalidade do conjunto das partes de A é igual a 2 na N. É isso que quer dizer essa fórmula, né, o número de subconjuntos do conjunto A. Então, eu fiz por indução sobre N. Então, se eu tiver o conjunto A formado somente pelo número 1, né, o conjunto das partes de A será formado por 2 elementos só. O subconjunto vazio, né, e o conjunto formado pelo número 1. Então, esses 2 subconjuntos, né, são todos os subconjuntos possíveis, né, quando o A é formado somente pelo número natural 1. Né, só tem um elemento. Ou seja, o conjunto das partes de A tem 2 elementos, que é igual a 2 na 1. Então, para N igual a 1, né, a fórmula está demonstrada. Certo? Muito bem. Agora vamos supor, né, que a fórmula é válida para um conjunto com N elementos, né? Isto é, se o A for formado pelos números 1, 2, etc., né, até o número N, então o conjunto das partes de A a gente vai supor que é 2 na N. Né? Então, o que eu não comentei, né, aqui, quando eu fiz
essa demonstração é que esta fórmula aqui, essa passagem de indução, né, que é o que a gente está fazendo aqui, né, supondo que a fórmula é válida para N, e a partir daí demonstrar que ela é válida para um conjunto com N mais 1 elementos, essa passagem de indução significa que eu estou dizendo que o total de subconjuntos deste conjunto aqui é 2 na N. Isso equivale a uma propriedade que envolve números combinatórios, né? Porque observa, né, pessoal? Quais são as formas diferentes, né, de se formar um subconjunto a partir de um conjunto com N elementos, como está aqui, 1, 2, etc. até o N. Eu posso escolher, né, eu posso escolher desses N elementos, 0 elementos, né, que seria o conjunto vazio, certo? Quantas formas tem de fazer isso? Combinação de N 0 a 0, que é 1. Tá? Eu posso formar subconjuntos do conjunto A com um elemento. Quantas formas existem diferentes de fazer isso? É a combinação de N elementos tomados 1 a 1. Tá? Que vai dar exatamente N. Né? Depois, eu posso formar subconjuntos do conjunto A com 2 elementos, ou seja, eu posso escolher dentre N 2 elementos. Então, é o número combinatório, é a combinação de N elementos 2 a 2. Porque quando eu faço um subconjunto do conjunto A, escolhendo lá 2 elementos, não importa a ordem, importa só a natureza. Né, pessoal? Por exemplo, se eu formar o conjunto 1 e o 3, este conjunto é o mesmo que o 3 e o 1. Né? Então, quando eu faço uma escolha de 2 elementos deste conjunto para formar um subconjunto, a ordem não interessa. É diferente, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma corrida de, uma corrida de carro, uma corrida de bicicleta, uma corrida de pessoas, né, que tivessem uma corrida. Ah, bom, se chega o José na frente do João, é diferente de chegar o João na frente do José, tá certo? Aí, nesse caso, né, a ordem que as pessoas chegam lá na frente na corrida faz diferença. Tá? Mas quando eu escolho 2 elementos de um conjunto com N elementos para formar um subconjunto, se eu escolho 2 elementos, não importa a ordem. Então, o número de possibilidades de fazer um subconjunto de N elementos com 2 elementos dentro do subconjunto é a combinação de N 2 a 2. E assim sucessivamente. Né? Se eu formar, faltou mais aqui, né? Um subconjunto com N menos 1 elementos lá do conjunto N, e mais formar um subconjunto com todos os N elementos. Né? Então vejo que nas extremidades aqui, respectivamente, o conjunto vazio, né? O conjunto formado com 0 elementos, e o próprio conjunto A, que é um subconjunto formado com N elementos. A soma desses números combinatórios aqui é 2 a N, porque este número aqui representa o total de subconjuntos de um conjunto de N elementos, que eu estou supondo por hipótese de indução que é igual a 2 a N. Tá? Então eu estou fazendo essa hipótese aqui. Estou aplicando a hipótese de indução e dizendo que a soma desses números combinatórios é igual a 2 na N. A partir daí, o que eu fiz? Eu peguei um conjunto com N mais 1 elementos. E aí, eu fiz o mesmo raciocínio. Né? Eu posso formar um subconjunto com 0 elementos, que é o conjunto vazio. Posso formar subconjuntos com 1 elemento, subconjuntos com 2 elementos, etc. Subconjuntos com N menos 1 elementos, subconjuntos com N elementos, e um subconjunto com N mais 1 elementos, que é o próprio conjunto A. Ou seja, o total de subconjuntos formados é a soma desses números combinatórios aqui. Né? Combinação de N mais 1 elementos tomados 0 a 0, que seria o conjunto vazio, né, que só tem uma forma de fazer isso. N mais 1 elementos combinados 1 a 1, né, que são os subconjuntos com apenas um elemento tomados do total de N mais 1. Este número combinatório, combinação de N mais 1, 2 a 2, são
os subconjuntos com 2 elementos que podem ser formados a partir de um conjunto que tem n mais 1 elementos, e assim sucessivamente, até a extremidade lá que é o próprio conjunto A. A combinação de n mais 1 elementos tomados n mais 1 é igual a 1. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu apliquei aquela relação de Stiefel, né, na identidade que nós vimos anteriormente, né, que a combinação de n mais 1, MAM, é igual à soma desses dois números combinatórios, combinação de n, m menos 1, m menos 1, mais combinação de n, m a m. Então, este número, desculpe, essa relação aqui, né, que é uma relação que permite transformar um número combinatório na soma de outros dois, é fundamental na demonstração dessa propriedade que a gente está vendo aqui. E esta relação de Stiefel já tinha sido verificada, já tinha sido demonstrada no exercício anterior. Né? Certo, pessoal? Então, por isso que é importante, né, a gente ver a relação que existe, melhor dizendo, entre as diversas propriedades, né? E ver digamos, a hierarquia. Né? Para eu demonstrar esta propriedade das partes de A, eu preciso da relação de Stiefel. Né? Então, essa aqui já tinha sido demonstrada. Então, nós temos, ó, combinação de n mais 1, 0 a 0 é igual a 1. Tá? Por quê? Porque eu estou usando a definição. Né? Olha aqui, ó. Vamos lá. Está lá a definição de número combinatório. Né? Resgatar aqui. Ó. Se eu pegar esta relação aqui e calcular quando eu fizer a combinação de n elementos 0 a 0, este número será igual a 1. Ó. Vou botar uma observação aqui no meio do caminho. Aqui, ó. Essa é a definição. Né? Então, observa. Vou colocar na outra linha aqui. Se eu fizer a combinação de n 0 a 0, ó, então o n é 0. Né? Então vai ficar n menos 0 e aqui fatorial de 0. Acontece que a gente viu que o fatorial de 0 é 1. Né? Bom, pessoal, se vocês pensarem assim, essa é alguns autores dizem que é uma definição, né? Que o fatorial de 0 é 1, porque o fatorial de 0 é... O fatorial de n, né, é o número de maneiras diferentes de se ordenar n elementos. Né? Por exemplo, se eu tenho 3 elementos, de quantas formas distintas eu posso ordenar 3 números naturais, digamos, 1, 2 e 3? São 6 maneiras, é o fatorial de 3. E de quantas formas diferentes eu posso ordenar um conjunto com 0 elementos? Apenas 1. Certo? Então, alguns dizem que é uma definição. Tá? Mas aí é uma questão de discussão, né, sobre os princípios. Então aqui, ó, eu vou ter o fatorial de n no numerador e o fatorial de n no denominador. E isso aqui vai dar igual a 1. Então a combinação de n elementos 0 a 0 é igual a 1. Tá? Por isso que aqui, nas extremidades desse desenvolvimento, né, as parcelas são iguais a 1. Tá? Essa parcela é 1 e essa parcela aqui é 1. Né? Então, como eu disse ali, ó, n mais 1, 0 a 0 é 1. Este número combinatório, ele foi separado em 2 usando a relação de Stiefel. Né? Aqui o m é 1. Ó. Vamos colocar ali para a gente enxergar. Ó. n mais 1, m a m. Então, m é 1, né? Então, fica n 0 a 0 mais n 1 a 1. Então, eu posso separar isso aqui em 2 números combinatórios. N mais 1, 2 a 2, eu posso separar na soma desses 2 números combinatórios. N mais 1, 3 a 3, eu posso separar na soma desses 2 números combinatórios. Nós vimos, né, que lá no triângulo de Pascal, né, tem um elemento aqui na enésima mais uma linha, que é a soma dos 2 elementos da linha anterior, né, que estão em posições adjacentes ao enésimo termo da linha n mais 1. E assim sucessivamente. Então, este somatório aqui,
ele foi subdividido, né, em 2, né, certo? Cada um desses números combinatórios aqui, que tem o n mais 1 na linha de cima aqui, ó, foi dividido em 2, exceto o primeiro aqui, né, certo? Então, ó, este aqui corresponde à soma desses dois aqui, ó. Este aqui, vou botar uma outra cor aqui, corresponde à soma desses dois, e assim sucessivamente, tá? Este aqui, ó, esse n mais 1, 0 a 0, eu botei como n igual a 0, porque esse aqui é 1 e esse aqui é 1 também, tá? Então, todos os números combinatórios entre o segundo e o penúltimo são separados em 2. Aí esse aqui, ó, vamos botar uma cor aqui, digamos, escolher um verde aqui. Ele vai ser expresso pela soma desses dois aqui, ó. E este aqui, que é o último que aparece no desenvolvimento, ele é igual ao desenvolvimento do número combinatório n a n, tá? Porque n mais 1 tomados a n mais 1 mais 1 é a mesma coisa que n a n, porque este número aqui é igual a 1 e este aqui também é igual a 1, tá? E aí eu tenho, nesse desenvolvimento aqui, todas as parcelas aparecendo duas vezes, tá? Então eu tenho 2 vezes o número combinatório n0 a 0 mais o número combinatório n1 a 1, combinação de n2 a 2, combinação de n-1 a n-1, mais combinação de n a n, que isso aqui é exatamente 2 na n, multiplicado por 2, que é 2 na n mais 1. Tá? Então esses são os detalhes ali que eu queria chamar a atenção, né, que isso, a conclusão então que a gente demonstra através do princípio da indução, que se um conjunto tem n elementos, né, o conjunto das partes do conjunto A tem 2 na n elementos. Apenas para ilustrar aqui, ó. Bom, o exercício 6 ali a Camila fez, né, então não é necessário. Eu vou mostrar aqui um exemplo, né, para ilustrar. Se tiver o conjunto formado pelos elementos que eu comentei ali no início, né? Vou diminuir essa coisa aqui. Então, o conjunto das partes de A será igual aos seguintes subconjuntos. Vai ter o conjunto vazio, o conjunto formado pelo 1, o conjunto formado pelo 2, o conjunto formado pelo 3. Então vejam, ó, são as combinações de 3, 1 a 1. São 3 formas de se formar subconjuntos de A com um elemento, né? Aqui eu tenho a combinação de 3, 0 a 0. Né? Só tem uma forma de fazer isso, que é o conjunto vazio. Depois tem 3 possibilidades diferentes de se formar um subconjunto de A com apenas um elemento. É a combinação de 3, 1 a 1. São 3 formas diferentes. Depois, vem os subconjuntos com 2 elementos. 1 e 2. Depois, 1 e 3. E, finalmente, o 2 e o 3. Fechando, então, eu tenho 3 possibilidades de formar subconjuntos de A com 2 elementos. É o número de combinações de 3, 2 a 2. Né? E, para eu formar um subconjunto de A com 3 elementos, só existe uma forma, que é o próprio conjunto A. Se a gente contar aqui, ó, 3 mais 3 mais 1 mais 1 dá 8. Né? Então, vejam, ó, combinação de 3, 0 a 0, mais a combinação
de 3, 1 a 1, mais a combinação de 3, 2 a 2, mais a combinação de 3, 3 a 3. Isso aqui vai dar 2 ao cubo. Que é a cardinalidade do conjunto P de A. Certo? Muito bem. Então, isso é apenas uma ilustração, é um exemplo ali da verificação da propriedade. Então, esse aqui a Camila já apresentou, não vou comentar aqui. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, que a gente está falando sobre o princípio da indução e falando também sobre propriedades relacionadas com a divisibilidade. Né? Então, eu vou provar aqui, eu vou resolver aqui, né, fazer a demonstração do exercício 8. Ó. Então, diz lá, esse exercício é da página, deixa eu olhar aqui, página 21. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Página 21 está aqui, ó. Se n é um número natural ímpar, seja n um número natural C. Se n é um número natural ímpar, prove que n ao cubo menos n é sempre divisível por 24. Tá? Então, esse é o exercício. Então, na demonstração aqui, a gente pode, antes de fazer, né, o caso geral, pensar assim, né, bom, se o n for 1, bom, 1 ao cubo é 1, menos 1 dá 0. E o 0 é um múltiplo de 24, né? O 0 é múltiplo de qualquer número. Então, ele é divisível por 24, porque 24 vezes 0 vai dar 0. Né? Então, realmente, a fórmula é válida para n igual a 1. Se a gente fizer um exercício simples para o próximo número natural ímpar, que é igual a 3, né? Observa que aqui o n é um número natural ímpar, né? Então, o próximo é o 3. 3 ao cubo é 27, menos 3, que dá 24, que é divisível por 24, né? 24 vezes 1 dá 24. Depois o 5, né? Que é 5 ao cubo é 125, menos 5 dá 120. E realmente, né? 120 é um múltiplo de 24. 24 vezes 5 dá 120. Então, fazendo um exercício simples, a gente observa que para os primeiros números naturais ímpares, esta propriedade é válida. Né? Então, vamos ver como é que fica a demonstração. Então, vamos supor que o n é 1. Né? O n igual a 1 é um número ímpar. Então, é verdadeiro. Né? Eu posso fazer a suposição e demonstrar para essa quantidade aqui, n igual a 1. Então, substituindo, como eu disse ali, né? N ao cubo menos n vai ficar 1 ao cubo menos 1, 1 menos 1 que é 0, que é divisível por 24, né? Porque o 0 é igual a 0 vezes 24, ou o 0 dividido por 24 é igual a 0. Né? É uma divisão inteira, né? O resto é 0. Tá? Ou o mais fácil é enxergar assim, né? Para provar que um número é divisível por outro, né? É só mostrar que ele é um múltiplo daquele número. Né? Então, 24 vezes 0 dá 0. O 0 é um múltiplo de qualquer número inteiro. Né? Então, agora a gente vai supor que essa propriedade é válida para um enésimo número natural ímpar e provar que, a partir daí, a propriedade é válida para o próximo número natural ímpar. Essa é a ideia aí da demonstração. Então, a gente chama de hipótese de indução, né, que a propriedade é válida para n. Então, como n é ímpar, ele é da forma 2k menos 1. Né? Todo número ímpar é um múltiplo de 2 menos 1. Certo? Por exemplo, o 3 é 2 vezes 2 menos 1. O 5 é 2 vezes 3 menos 1. O 7 é 2 vezes 4 menos 1. Então, isso aqui é uma fórmula geral para um número ímpar. Né? Certo? Então, a gente sabe o seguinte, ó, que o n é um múltiplo de 24, por hipótese de indução. Né? A propriedade é válida para n, então, por hipótese de indução, o n é 24 vezes q, onde o q é um número inteiro. Na verdade, é um número natural, mas tudo bem. Vamos botar aqui número natural.
Então devemos mostrar que o próximo inteiro ímpar, vamos botar assim, o próximo natural ímpar, para não deixar bem claro, o próximo natural ímpar é divisível por 24. Tá? Ora, se o n é ímpar, o próximo número natural ímpar é n mais 2, né, pessoal? Por exemplo, 5. O próximo ímpar é 7, que é 5 mais 2. Depois, o próximo ímpar, 7 mais 2, que é 9. Então, os ímpares vão de 2 em 2, né? Então, se o n é ímpar, o m, que é o próximo, tem que ser igual a n mais 2. Ah, não, é n mais 1. Né? N mais 1 vai deixar de ser ímpar. Né? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar e vai calcular, eu tenho que provar que o próximo número natural ímpar é divisível por 24. Então, eu vou pegar e calcular essa expressão aqui, ó, n ao cubo menos n. No caso, eu vou calcular m ao cubo menos m. Menos m. Certo? Então, deixa eu passar aqui para baixo. Ó. O que eu fiz aqui? Né? Eu peguei e substituí no lugar do m, o n mais 2 elevado ao cubo, menos no lugar do n mais 2. Então, ficou essa expressão aqui. Então, até a Camila usou lá no desenvolvimento, quando eu tenho uma soma de dois números elevado ao cubo, né, vai aparecer no desenvolvimento de a mais b elevado ao cubo, né, 4 parcelas. Né? Certo? Ó, observa aqui, ó, vou escrever aqui embaixo, aqui, uma observação. Vou botar aqui na linha de cima para não... se misturar ali com o desenvolvimento da propriedade. Quando eu tenho... Opa. A mais B elevado ao... Opa, que coisa, sério. A mais B elevado ao cubo, né? A gente faz o desenvolvimento pelo produto notável, fica A elevado ao cubo, né? Mais 3, então aqui vai ficar A ao quadrado multiplicado por B, né? De acordo com o desenvolvimento do binômio de Newton, né? Vai ficar mais 3 vezes A vezes o B elevado ao quadrado, mais B ao cubo, né? Que são os coeficientes do triângulo de Pascal, correspondente ao n igual a 3, né? Ó, 1, 3, 3 e 1, né? E as potências aqui, né, somadas, sempre dão 3, né? Aqui é A ao cubo, A ao quadrado vezes B, 2 mais 1 dá 3, A vezes B ao quadrado, 1 mais 2 dá 3, e B ao cubo, né, a potência. Então, o expoente de cada um dos termos tem que ser igual a n, que é igual que é o próprio 3. Né? E aqui são os números combinatórios. Né? Combinação de n 0 a 0, combinação de n 1 a 1, de 3 0 a 0, combinação de 3 1 a 1, combinação de 3 2 a 2 e combinação de 3 3 a 3. Então, se eu fizer uso desse desenvolvimento aqui, ó, neste fator aqui, n mais 2 ao cubo, o resultado será... vai aparecer aqui, ó. Vou botar um sinal de igualdade aqui. Vamos conferir aqui, ó. N ao cubo mais 3 vezes n ao quadrado vezes b. Né? Como b vale 2, ó, 3 vezes n ao quadrado vezes 2 dá 6n ao quadrado. Né? Mais 3 vezes a vezes b ao quadrado. 3 vezes n vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 3 vezes 4, que é 12n. Mais o b ao cubo, que é 2 ao cubo, que é 8. Então, esses 4 termos aqui, ó, né, são o resultado do desenvolvimento de A mais B ao cubo aplicado aqui a n mais 2 ao cubo. Menos n menos 2. Né? Então, eu vou agrupar os termos, tá certo? Então, vai ficar m ao cubo menos m. Ó, vamos lá. N ao cubo, o que eu fiz aqui? Ó? Agrupei esse n ao cubo menos este fator aqui, tá? Coloquei aqui. Mais 6 vezes, quanto é que é o n?
Por que eu deixei esses dois aqui separados? Porque esses dois aqui, ó, por hipótese de indução, eu sei que n ao cubo menos n já é divisível por 24. Né? Então, essas duas parcelas eu já vou deixar ali em separado. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei no lugar do n o 2k menos 1, então ficou 6 vezes 2k menos 1 ao quadrado, que corresponde a essa parcela aqui, ó, né? Mais 12 vezes 2k menos 1, que é esta parcela aqui, 12 vezes n. Né? Eu simplesmente substituí o n por 2k menos 1. E 8 menos 2, que é o 6 que aparece ali. Tá? Então, esses dois aqui eu vou deixar aqui, separadinho assim, e vou desenvolver estas três últimas parcelas aqui. Eu vou calcular o quadrado aqui deste termo e vou multiplicar por 6 e vou usar também a propriedade distributiva aqui nestas duas parcelas, 12 vezes 2k e 12 vezes 1. Então, fazendo essa expansão do quadrado, né? Observa, eu expando o quadrado e multiplico por 6, né? Então, vai ficar 4k ao quadrado vezes 6, 24k ao quadrado, que é a primeira parcela. Menos 4k vezes 6, menos 24k, que é esse termo aqui. Mais 1 ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, que é mais 1, vezes 6, que é mais 6. 12 vezes 2k dá 24k, e 12 vezes menos 1 dá menos 12. Tá? Então vejam, ó, o que sobra? Este 6 mais 6 menos 12, eles se cancelam. Tá? Ó, 6... Vou pintar aqui de uma cor aqui que seja fácil de identificar. Ele se cancela aqui, né? Ó, este termo aqui é aqui até, deixa eu ver, aqui até eu cometi, depois eu vou corrigir. Já vi que tem um erro ali no meu desenvolvimento. Ó, este termo se cancela com esse. Ó. Né? Então o que sobra? Este aqui só vai ser 24k ao quadrado. Ó. Não tem esse k aqui. Vou ter detalhado aqui. Ó. Então o que sobrou? N ao cubo menos n, mais 24k ao quadrado. Né? Então, quando eu faço a conta, o que sobrou? M ao cubo menos m é 24 vezes Q mais K ao quadrado, né? Porque n ao cubo menos n, né? Isso aqui é 24 vezes Q, tá certo? Esse número aqui já é um múltiplo de 24, pela hipótese de indução. Então, o que eu concluo? Que m ao cubo menos m é um múltiplo de 24, mas o m é exatamente o consecutivo do n, né? É o próximo número ímpar após o n. Né? Se o n é um número ímpar, n mais 2 é o próximo número ímpar. Portanto, a propriedade foi provada para o consecutivo do n e pelo princípio da indução significa que ela é válida para todos os números naturais ímpares. Então, todo número natural ímpar, quando a gente faz o número elevado ao cubo menos ele mesmo, dá um múltiplo de 24. É isso que foi demonstrado aqui. Certo? Então, deixa eu só escrever a conclusão aqui. Então, conclusão. Pelo princípio da indução. Usado. N é natural ímpar, então vou copiar aqui que depois eu ajeito ali. É sempre divisível por 24, não está escrito lá. Divisível por... Tem aqui, trocou a fonte aqui.
N. Muito bem. Então, tá. Com isso está concluído aqui o exercício. Não sei se você tem alguma pergunta aqui, pessoal, nesse desenvolvimento. Não, foi tranquilo. Ok. Então, aproveitar esses minutos ali para falar sobre o conceito de ideais que aparece lá na página 22. Tá? Então, nesta sessão, né, vamos provar a existência do máximo divisor comum e, para isso, vamos definir a noção de ideal do domínio do conjunto de números inteiros. Então, a gente vai considerar que o J é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Né? Aqui a letra Z, que é usada para representar os números inteiros, tem esse símbolo na diagonal em formato duplo aqui, né? Mas é o conjunto dos números inteiros como a gente está habituado. Então o J é um subconjunto de Z, é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Dizemos que o J é um ideal do conjunto Z se as seguintes condições são satisfeitas. O 0 é um elemento pertencente a J, 0 pertence a J. Segunda propriedade, que deve ser satisfeita, segunda condição, se, tem o C então aqui, se o XY pertence a J, então X mais Y pertence a J. O que diz essa propriedade? Se dois elementos estão dentro desse subconjunto, a soma desses dois elementos tem que estar também. Terceira condição, se o J pertence a J, então se o X, pertence a J, então menos X também pertence a J. Por exemplo, se o 2 pertence ao J, menos 2 tem que pertencer ao J. Então, todo número e o seu simétrico lá dentro do conjunto dos números inteiros estão no conjunto J se o próprio número estiver. Tá? Se o número estiver em J, o seu simétrico tem que estar em J. E a quarta condição é que, se tiver um número R qualquer, pertencente aos inteiros, multiplicado por um número genérico, X, pertencente a J, o múltiplo de R por X, isto é, o resultado da multiplicação, melhor dizendo, de R por X, estará em J. Tá? Então, para qualquer X pertencente a J, todos os múltiplos inteiros de X estão em J. É isso que está dizendo a quarta condição, a quarta propriedade que deve ser verificada para que um conjunto contido no conjunto dos números inteiros seja chamado de um ideal do conjunto dos números inteiros. Tá? São quatro condições, a princípio, né? Para que um conjunto J seja um ideal do conjunto dos números inteiros. O número 0 tem que estar lá dentro. Se eu pegar dois elementos lá de dentro, a soma dos dois está lá dentro. Se pegar um elemento qualquer dentro de J, o menos X tem que estar em J. E todos os múltiplos de qualquer X pertencente a J, múltiplos inteiros, né, de qualquer X pertencente a J, tem que estar em J. Essas condições, na verdade, elas equivalem a duas condições apenas, tá? As condições 1, 2 e 3, desculpe. As condições 1, 2 e 3 poderiam ser substituídas pelas seguintes condições. O J tem que ser diferente de vazio e se o X e o Y pertencem a J, X menos Y também pertence a J. Então, por exemplo, se o X pertence a J, se o J for diferente do vazio, né? Então tem um X lá dentro. Então, pela condição 2', X menos X, que é igual a 0, pertence a J, né? Pela condição 2'. Então, se a condição I' e 2' forem satisfeitas, né, o 0 automaticamente estará em J. Se o X pertence a J, então, menos X, que é 0 menos X, também pertence a J. Né? Então, a condição 2' implica a condição 3, lá de cima. Né?
E, finalmente, se o x e o y pertencem a j, x e menos y também pertence a j, e x mais y, que é x menos y, também pertence a j. Ou seja, seria uma forma de demonstrar que, se essas duas condições aqui forem satisfeitas, automaticamente 1, 2 e 3 serão também satisfeitas, né? Ou seja, basta provar que o conjunto é diferente do vazio e que a subtração de dois elementos quaisquer do conjunto está lá dentro. É mais fácil do que provar as três, né? Então, uma propriedade importante aqui, pessoal, que nós já vimos aí os critérios de divisibilidade, nós temos falado bastante sobre os múltiplos e números que são divisores de um determinado número, né? Que é o primeiro exemplo. Se o n é um número inteiro qualquer, então o conjunto de todos os múltiplos inteiros de n é um ideal do conjunto Z. Certo? Então, veja que o J, que é formado pelos múltiplos inteiros de um número n, ele é o resultado das multiplicações de n vezes k, onde o n é um número inteiro, né? Por exemplo, considerando o conjunto dos números inteiros, né? Quais são os múltiplos de 3? São os números da forma 3 vezes k, onde o k é um número inteiro, né? Então vai vir lá do menos infinito, passando lá pelo menos 15, menos 12, menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Né? É assim que se escreve o conjunto dos múltiplos de 3, no conjunto dos números inteiros, né? E esse conjunto é da forma 3 vezes k. Então, de modo geral, para um número inteiro qualquer, o conjunto dos múltiplos inteiros de n é da forma n vezes k. Esse é o conjunto J, formado pelos números da forma n vezes k, onde o k é o número inteiro. Então, o zero, que é n vezes zero, pertence a J. O J é diferente do vazio, né? Se eu tomar um x, que é um múltiplo de n, então o x vai ser igual a n vezes k. Se eu tomar um y, que é um múltiplo de n, o y é n vezes r, certo? Dois múltiplos de n estando em J, um deles é da forma n vezes k e o outro é da forma n vezes r, onde o k e o r são números inteiros. Então, o x menos y será igual a n vezes k menos r, isso aqui é um múltiplo de n, que evidentemente pertence a J, porque k menos r é um número inteiro. Então, n vezes qualquer número inteiro é um múltiplo de n, que pertence a J. E se eu pegar um número inteiro qualquer e um x lá em J, o x será da forma n vezes k. Portanto, r vezes x, que é x, a propriedade de multiplicar, a operação de multiplicação de números inteiros, ela é comutativa. Então, r vezes x é x vezes r. Então, vai ficar n vezes k vezes r, isso aqui é um número inteiro que também pertence a J, né? Então, o conjunto dos múltiplos de um número fixo é um ideal do conjunto dos números inteiros, tá? Então, no caso do n ser igual a zero, né, o conjunto dos múltiplos de zero é formado só pelo zero, né? Porque zero vezes qualquer outro número dá zero. Então, esse aqui é um ideal do conjunto Z, formado só pelo número zero. E o próprio Z, né? Certo? O conjunto dos múltiplos de 1, que é o próprio Z, é também o ideal de Z, né? São chamados de ideais triviais, né? Certo? Mas o conjunto dos números pares, por exemplo, da forma 2 vezes Z, né, é um ideal próprio de Z. Você terá os números da forma 2 vezes K, onde o K é um número inteiro. Então vai ter o 0, vai ter o mais ou menos 2, o mais ou menos 4, o mais ou menos 6, o mais ou menos 8 e assim ad infinitum, né? São os múltiplos inteiros de 2. Então esse tipo de conjunto, né, ele é gerado, digamos assim, por um elemento, né? O 2 é o gerador, digamos, do conjunto 2Z, né? Todos os números desse conjunto são múltiplos de 2, né? São da forma 2 vezes K, certo? Então aqui ele está dizendo, né, que se eu tiver uma combinação de N1, N2, NK, números inteiros, né, o conjunto de todos os números da forma N1 vezes R1 mais, etc., NK vezes RK, onde o R1, etc., Rn são números inteiros, é um ideal de Z, né? Cara, né? Eu faço como. Agora, o que ele está dizendo aqui? Que eu estou somando, né, os múltiplos de um número inteiro N1 com os múltiplos de um número inteiro N2. Por exemplo, imaginem os múltiplos de 2. Né?
somados com os múltiplos de 3, certo? Então, imagine assim, numa linha, todos os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, etc. Né? Na outra linha, os múltiplos de 3. Né? Então, na hora que tu somar, né, juntar esses elementos no mesmo conjunto, tá? Tu também terá, né, um ideal dentro do conjunto dos números inteiros. Só que aí, não necessariamente será um múltiplo de um só, né? Porque, por exemplo, se tu somar o 4 com o 3, vai dar 7, né? Que não é nem múltiplo de 2, nem múltiplo de 3, tá certo? Mas é uma combinação, né? O 7 é 2 vezes 2 mais 1 vezes 3, né? Certo? Então veja que o 0, que é N1 vezes 0 mais etc, NK vezes 0, pertence a J, né? E se eu tiver o número X, que é desta forma aqui, N1K1 mais NK vezes RK, o Y, N1S1 mais NK vezes SK. Se os X e o Y estiverem em J, na hora que eu somar, se eu fizer a subtração X menos Y, vai ficar N1 que multiplica R1 menos S1, etc., mais NK que multiplica RK menos SK. Esses números aqui, todos dentro dos parênteses, são números inteiros, então essa combinação aqui está em J. E se eu pegar um elemento qualquer em J, o X será da forma, obrigatoriamente, né? N1R1, etc., mais NK vezes RK. Se eu multiplico esse número X por um número inteiro, R qualquer, R vezes X, que é X vezes R, será N1 vezes R1 vezes R, mais, etc., NK, que multiplica RK vezes R. Cada um desses números que estão aqui dentro dos parênteses são números inteiros. Então, essa combinação aqui é uma combinação de números inteiros que está em J. Então, realmente, esse conjunto é o ideal do conjunto Z. Então, só para concluir aqui, né, pessoal? Quando o ideal é gerado por apenas um elemento, é chamado de ideal principal. Tá? Por exemplo, o conjunto dos números múltiplos de 2, né? É da forma 2 vezes Z. Então, este é chamado um ideal principal, que é gerado pelo 2. Né? 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8. Né? Todos os números são múltiplos de um número fixo, chamado de ideal principal gerado por aquele elemento. Tá? Então, no caso do conjunto dos números inteiros, tá, é possível provar que todo ideal deste conjunto é principal, ele é gerado por um elemento. Tá? Então, isso a gente vai provar aí na próxima aula, né, em função do horário aqui, a gente está se estendendo um pouquinho. Então, eu vou deixar aqui, ó, né, interrompida a demonstração do teorema 2.5, né, e a gente conclui essa demonstração aí na aula de segunda-feira. O importante aqui dessa sequência de teoremas, pessoal, é que a gente começa a compreender melhor, né, a estrutura do conjunto dos números inteiros, né, que essa estrutura difere do conjunto dos números naturais. Né. Os naturais, por exemplo, a operação de subtração, ela não está bem definida. Né. Por exemplo, 5 menos 10 não é natural, não é um número natural. Né. Não consegue fazer a subtração 5 menos 10 dentro do conjunto dos números naturais. Mas é possível fazer essa subtração dentro do conjunto dos números inteiros. Certo? Então, a diferença é que, em relação a certas operações, né, o conjunto dos números inteiros é um pouco mais bem estruturado comparado com os naturais. Por outro lado, né, o conjunto dos números inteiros ele tem uma limitação na operação de divisão. Né? Se tu pega dois números inteiros e faz a divisão, nem sempre o resultado é um número inteiro. 4 dividido por 2 é um número inteiro, mas se tu faz 4 dividido por 5, o resultado não é um número inteiro. Certo? Então, né, nesse caso, tu precisa fazer a extensão para os racionais. Né? Então, a ideia aqui é a gente compreender que isso aqui faz parte da construção, né, do conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números inteiros, eles têm uma estrutura chamada de ideal, né, que é formada pelos múltiplos de um determinado número fixado. Né? Então, o conjunto dos múltiplos de 2, o conjunto dos múltiplos de 3, o conjunto dos múltiplos de 4, que contém, né? Veja que o conjunto dos múltiplos de 4 contém o conjunto dos múltiplos de 2. Né? Certo? Todo número que é múltiplo de 4 é múltiplo de 2. Né? Certo? Mas nem todo número que é múltiplo de 2
é múltiplo de 4. Né? Por exemplo, 6 é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 4. Certo? Então, esses subconjuntos eles têm uma estrutura ali bem interessante. Tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês e continuamos na segunda-feira. Então, eu estava conversando com o Eduardo aqui no início e com a Gabriela, apesar que a Camila entrou. Eu vou programar uma atividade de avaliação curtinha assim para a semana que vem. Tá? Sobre essa parte de congruências e essas operações com as classes de equivalência, esse tipo de problema. E talvez algum probleminha a ser demonstrado pelo princípio da indução. Então, uma boa noite para vocês e até segunda-feira. Boa noite. Boa noite.